Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia do nono ano comigo, professora Ana Isabel, e com a intérprete Silândia. E continuando o conteúdo da Ásia, né? Nós já estudamos as características naturais, vimos um pouco do Oriente Médio, algumas questões, alguns conflitos que ocorrem na região do Oriente Médio. E agora nós vamos adentrar no conteúdo falando sobre alguns principais países, certo? O primeiro que a gente fala é o Japão, tá lá no capítulo 12 do livro de vocês, é Japão e tigres asiáticos, mas hoje nós falaremos apenas do Japão. Então, é comum a gente ver nos noticiários, né, o Japão, a tecnologia japonesa, os robôs do Japão. A gente sempre está vendo, falando a respeito do Japão. Quando não é isso, é um terremoto no Japão, um tsunami no Japão. Então, vamos entender o que é que acontece no Japão. Por que é que o Japão é um país tão industrializado, tão desenvolvido, tá? O Japão, para vocês terem uma ideia, em 2017 era a terceira maior economia do mundo. Então, o Japão, um grande potencial industrial. Até 1868, o Japão era um país feudal, que era o chamado de shogunato, e agrícola. E a partir daquele ano, teve-se o início da Era Meiji, certo? Que era aonde foi instaurado o poder imperial. Aqui, ó, o imperador Meiji, certo? Teve Aí, nessa era Meiji, a gente teve um início ao processo de desenvolvimento econômico e a transformação da sociedade japonesa, a industrialização, o combate ao analfabetismo e os investimentos em infraestrutura foram a base para a modernização do país, no período que durou até 1912. Então, foi nesse período da Era Meiji que acabou, né, o passado feudal, né, o feudalismo, e começa uma estruturação de produção capitalista, né, a exceção de indústrias, a expansão a revolução industrial japonesa, certo? Então, o desenvolvimento industrial no Japão ele começa cedo, mas aí, na Segunda Guerra Mundial, o país ele entra diretamente, né, na guerra e aí teve o ataque das bombas, né? Enfim, ele perdeu muito economicamente o Japão e recebeu investimento dos Estados Unidos, né, que temia investidas soviéticas na ilha, né? Lembrem aí que quando a gente estudou a Guerra Fria, né, os Estados Unidos ele vai lá e oferece ajuda financeira ao Japão para não deixar que a União Soviética chegasse próximo do país e tivesse o país como aliado, né? E aí o governo japonês investiu em educação, em tecnologia, na formação de mão de obra qualificada, atingindo um crescimento industrial tão vertiginoso que alguns observadores internacionais chegaram a afirmar que o país passava por um milagre econômico. Então, veja, enquanto os Estados Unidos e a União Soviética nessa época estavam lá disputando quem tinha a hegemonia mundial, o Japão crescia e se desenvolvia muito fortemente, tá? Fazendo com que a gente conheça realmente o Japão por suas indústrias, por sua tecnologia. E isso foi fruto de ações, né? Por exemplo, a mão de obra barata, a valorização do trabalho, os investimentos em educação, que a gente já falou aí, né? O amparo do Estado à economia, né? Que também apoiou as empresas privadas, políticas econômicas protecionistas, né? A capacidade da poupança interna, enfim, tudo isso foram fatores que contribuíram para o desenvolvimento inicial, né, do Japão como uma grande potência industrial. Então, vamos situar o Japão, né? O Japão, ele tá lá no leste asiático, certo? É uma ilha, né, que é composta por outras ilhas, certo? A gente tem aqui, ó, a ilha de Hokkaido, a gente tem a ilha de Honshu, a ilha de Shikoku
e tem a ilha de Kyushu, né? São nomes bem complicados, típicos do Japão. São essas 4 ilhas que formam aqui o território japonês, certo? O Japão ele é um arquipélago vulcânico situado no Oceano Pacífico, no extremo, no que a gente chama de extremo oriente, né? Tem 3,4 mil ilhas de vários tamanhos e essas ilhas se estendem paralelamente ao litoral oriental da Ásia. Além dessas ilhas aqui, existem várias outras ilhazinhas, certo? Essas 4 ilhas formam o arquipélago japonês e essas ilhas elas são frutos do vulcanismo que ocorreu no fundo do Oceano Pacífico em tempos geológicos mais antigos, mais ou menos 200 milhões de anos, certo? O vulcanismo e o tectonismo eles continuam ativos no Japão, provocando vários tremores, né? Com diferentes intensidades, como a gente costuma ver de vez em quando nos noticiários, certo? Por que é que a gente tem essa atividade de tremores tão fortemente no Japão? Porque a gente tem o encontro dessas placas tectônicas aqui, ó, a placa euroasiática com a placa das Filipinas e com a placa do Oceano, com a placa do Pacífico, né, do Oceano Pacífico. Então, o território japonês ele está exatamente nessa faixa de encontro de placas tectônicas. Então, por isso que tem tantos tremores, tá? Então, no Japão, a gente tem lá eles têm uma tecnologia já para suas construções, devido à quantidade de tremores que ocorrem, né? E aí tem esse exemplo aqui do tsunami, né, que aconteceu devido a um tremor que aconteceu no fundo do mar com 7,2 pontos na escala Richter. E aí a gente tem a imagem que mostra a área da cidade de Miyako em 2 momentos. Essa daqui, onde está sendo devastada pelo tsunami, né, em 2011, e essa outra aqui, que foi um ano depois, depois do tsunami, né? Vejam, e tem, se vocês procurarem, tem até um vídeo mostrando aqui como a água vindo e adentrando aqui, levando tudo que estava na frente. O Japão, vejam, que no Japão a gente tem o predomínio de um relevo mais alto aqui nessa porção central, né? E tem aqui essas regiões mais baixas. Falando sobre a questão demográfica, o demográfico é a população, certo? O Japão é um dos países mais populosos do mundo. Em 2018 contava com 126 milhões de habitantes, com uma pequena extensão territorial, sua densidade demográfica é, consequentemente, muito elevada, 337 habitantes por quilômetro quadrado. Vejam que a população ela vai se encontrar aqui, ó, nas cidades, nas principais cidades, né, nessa porção aqui, com mais de 200 habitantes nas mais escuras, certo? E a gente tem, há décadas, o Japão vem passando por taxas de crescimento demográfico muito baixas e em declínio, 1,2% no período de 1965 a 1975, 0,8% em 75 a 85 e 0,4% entre 85 e 95. Atualmente, essa taxa está próxima de zero. Então, veja, o crescimento da população é muito baixo, certo? E aí a taxa de fecundidade ela também é muito baixa, né? Com mais ou menos de um filho por mulher. E aí também o governo ele fez políticas de incentivo à natalidade. E outra questão é o envelhecimento da população, que é outro aspecto que preocupa as autoridades. Em 2015, a expectativa de vida do Japão era de aproximadamente 84 anos. Nesse mesmo ano, cerca de 25% da população tinha mais de 65 anos de idade, em decorrência a uma elevação dos gastos sociais com a previdência e a saúde, tá? Então, vejam, a baixa quantidade de filhos, né, e a grande quantidade de idosos pode acontecer, né, no governo japonês, uma redução de 14% do número dos habitantes do país até 2050, né? Como está havendo poucos nascimentos e tem uma grande quantidade de idosos,
vai haver uma queda, né, na população. Falando das atividades econômicas, a gente tem a agricultura, que é desenvolvida nas regiões de planície, né? E como o espaço japonês ele é muito pequeno, são feitas técnicas para se desenvolver essa agricultura, certo? Sendo aproveitadas as encostas das montanhas por meio de técnicas de terraceamento. No espaço rural japonês predominam as pequenas propriedades, consequência da reforma agrária instituída logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1946. Tá? Então, o principal cultivo do Japão é o arroz, que é o alimento básico da população, né? E que esse arroz ocupa 45% das terras agrícolas, né? E a gente tem também a presença do chá, do algodão, aqui, ó, cultivos de arroz, chá, a amoreira, frutas, legumes e flores. E aí também tem a criação bovina fazendo parte da pecuária. Outra atividade é a pesca, né? O Japão é o primeiro produtor mundial de pescado, sendo considerado o país mais desenvolvido tecnologicamente no setor. Navios, fábricas percorrem milhares de quilômetros no mar em busca de pescar. Vejam, aqui, ó, os navios. Esses navios, eles já são navios onde já fazem o processamento dos peixes, certo? Já são chamados, por isso são chamados de navio fábricas. E o Japão, ele investe muito nessa tecnologia para fazer a pesca, tá? A outra atividade é o extrativismo, né, que é bem pouco, os recursos minerais eles são bem escassos, né, sendo necessário importar praticamente todas as matérias-primas essenciais para o desenvolvimento de sua atividade industrial, tais como petróleo, carvão, minério de ferro, cobre, o níquel e a bauxita. Certo? Então, tem poucos minerais, porém, a atividade industrial, como a gente viu lá no início da aula, ela é muito presente no Japão, né? Desde a época do Império, e ela se desenvolve, certo? Devido a alguns fatores. Por exemplo, na época imperial foram formados os chamados aibates. Isso aí eram grupos familiares, certo? Que formaram conglomerados industriais. Outra questão foi a forma de produção, né, do toyotismo, que tinha como lema o just in time, que significa na hora e no tempo certo. Esse modelo de produção ele buscava evitar a formação de estoque, né? E também fazendo com que as matérias-primas elas não fossem desperdiçadas. E aí a indústria no Japão ela tem uma ampla ela é amplamente diversificada, né? Destacam-se as seguintes: as siderúrgicas e metalúrgicas, com grandes estabelecimentos localizados próximo à zona carbonífera de Kyushu. Embora importe matérias-primas, superam a produção de aço de vários países europeus. A da construção naval, né, que é o primeiro produtor mundial, com grandes e modernos estaleiros situados em Nagasaki e ao redor do porto de Kobe. A indústria têxtil, cujo principal produto é a seda, o primeiro produtor mundial, seguida pelas fibras artificiais e sintéticas. A indústria eletrônica, que é competitiva e é das mais modernas do mundo, responsável por cerca da metade das exportações de produtos eletrônicos e eletrodomésticos do mundo, fornos, micro-ondas, televisores, etc. E a indústria automobilística, cujos veículos produzidos com baixo custo são modernos e conquistaram parte dos mercados estadunidenses e europeus. Além de diversos países da própria Ásia e da América Latina. Então, vejam, aqui a gente tem um mapa da organização dos espaços das atividades industriais. E aí vocês percebem como é diverso o parque industrial japonês e ligado muito à tecnologia. Vejam que também o Japão é pioneiro em várias atividades industriais. É muita coisa para falar em muito pouco tempo, então vocês vão lá no livro, deem uma lidinha, certo? A respeito dessa questão, principalmente essa questão industrial do Japão, certo? A gente se vê na próxima aula.